Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. O salmista Davi, Salmo de Davi, ele tinha um entendimento muito claro do que significava abrir o coração diante de Deus. Ele entendia muito bem essa dinâmica, ele sabia que ele não conseguiria esconder nada do Senhor. Então, ele sabia muito bem abrir o seu coração. E ele fala aqui, no versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. E no versículo 5 ele fala, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. A vida cristã, ela é regida pela oração, por um relacionamento com Deus. Ao invés de nós nos escondermos de Deus, que foi exatamente o que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden, quando eles pecaram e ouviram Deus chegando, eles se esconderam. Porque eles sabiam que Deus estava chegando. Davi era o oposto. Quando ele era confrontado com o seu pecado, ele reconhecia o seu erro
e confessava o seu pecado diante de Deus. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia que só o arrependimento e a confissão poderiam trazer de volta a paz entre ele e Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que Deus está neste lugar, e eu sei que Ele está atento à sua oração. Então eu vou pedir que você agora coloque sua Bíblia no banco, que você feche os seus olhos. Roger, liga a luz aqui para mim, por favor, aqui do santuário, por favor. Todas elas, isso. E enquanto eu vou desligar um pouco o microfone, eu vou deixar alguns instantes para você orar. Como Davi, ele rasgou o seu coração. Mas pastor, aqui ele está falando em confessar um pecado, e na verdade eu não tenho um pecado para confessar, mas eu estou enfrentando uma luta. Então apresente a Deus aquilo que está angustiando o seu coração, pois a presença dEle está neste lugar. Amém. Ele está aqui, porque Ele prometeu que faria assim. Então feche seus olhos e rasgue o seu coração na presença de Deus. Faça isso agora em nome de Jesus. Querido Deus, rasgamos o nosso coração diante de Ti, ó Pai. Há dias, ó Deus, que são mais difíceis, assim como hoje, um dia chuvoso, Senhor, que às vezes nos atrapalha de fazer tantas coisas. Às vezes a nossa vida encontra dias como esse, em que nós não conseguimos nem abrir os lábios e orar como convém. Mas, Senhor, esta casa é casa de oração. Este lugar foi edificado para que nós possamos ter um relacionamento íntimo contigo, ó Deus. Que nós possamos, assim como Davi, rasgar o nosso coração na Tua presença, para sermos reconciliados contigo, Senhor, para voltarmos de volta, para estarmos de volta, Senhor, em paz contigo, ó Deus. Para que as nossas súplicas possam chegar ao trono da Tua glória, para que o Senhor possa nos instruir e nos ensinar a seguir os Teus caminhos, ó Pai, para que nós sejamos dominados pela Tua lei, pelos Teus mandamentos. Porque sabemos, ó Pai, que muitos são os sofrimentos, mas como diz a Tua palavra, os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercarão. Por isso, Senhor, nesta oração, eu quero repetir o último versículo do Salmo que nós lemos. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Pai, que o Senhor possa ser a nossa alegria,
que o Senhor possa ser a nossa esperança, que em dias difíceis, ó Pai, o Senhor possa renovar a nossa fé, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram até o fim, ó Pai. Nos abençoa nessa hora, ó Deus. Recebe, ó Pai, os nossos louvores e a nossa adoração. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Diácono Lopes. Boa noite, igreja. Aleluia. Bom é estar na casa do Senhor. Aquele que está feliz, diga amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Dá um amém aí. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, que é digno de honra, de louvor e toda adoração. Aquele que está feliz. Faz palmas. Amém. Aquele que está feliz, cante aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz, com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, todo dia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz, com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia! Te louvamos, Senhor. Tu és a verdadeira alegria do teu povo. Glória a Deus. Eu te amo de todo o meu coração. Aleluia. Faz palmas. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo,
Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Tu és o meu refúgio, protetor, a minha salvação. Eu te amo, ó Senhor, de todo o coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Tu és a única razão, a única razão do meu louvor. Debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte ou a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Então cante: Santo, 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 Tu és santo, 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 Tu és santo, 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 Tu és santo, Senhor. Por isso é que nós te louvamos. Tu és o nosso único Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Quero sempre estar. Glórias sejam dadas a ti. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir, pronto para sentir e receber o teu poder. A lei do verbo, além do véu, eu quero estar bem fluir a tua unção e transbordar em meu coração. Quero pronto estar
pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, Com a unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar e as cadeias quebrar. Compartilhe o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Oh, oh, oh. Uma só palavra, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Aleluia, aleluia. Glória seja cada dia, Senhor. Oh Deus, reveste-nos com a tua unção, Senhor. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, igreja. Adore ao Senhor. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em cada coração. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo vida, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça. Feridos de alma são curados e os cativos serão libertos. Aleluia. Os enfermos e doentes
pois o Espírito de Deus está aqui. Lá no início, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados e os cativos serão livres, os cativos e oprimidos livres são, e os enfermos serão curados. Aleluia. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Pra te adorar, Senhor. Senhor, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Honras e glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe o irmão que está do seu lado, você que está no seu lar, que o Senhor te abençoe ricamente. Pastor André. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus seja louvado, engrandecido, que Ele possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, alguns anúncios, quero ser
breve, para nós ganharmos tempo para a pregação da palavra do Senhor. Como eu disse, no domingo nós não temos mais inscrições para nenhum dos cultos, tá? Nós suspendemos as inscrições, entendendo que estávamos tendo ausências no culto de domingo pela manhã. Meu conselho é que quem desejar vir ao culto de domingo pela manhã, procure chegar um pouco mais cedo do que você tem chegado, tá? Procure chegar um pouquinho mais cedo, porque a gente não sabe como vai ser no próximo domingo. Vamos começar a experimentar isso no domingo agora, tá? Então, meu conselho é que você procure chegar um pouco mais cedo do que você está acostumado, tá bom? Estamos fazendo isso porque às vezes eu vinha dizendo não para algumas pessoas e a gente chegava aqui e tinha vaga no culto. Então também não acho justo com as pessoas que querem vir à igreja eu estar dizendo não e chega na hora tem vagas, tá bom? Então por esse motivo eu suspendi as inscrições e a partir de domingo agora a gente vai começar a caminhar nesse formato para tirarmos, obviamente, as devidas conclusões, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. O povo de Deus é um povo organizado, posso ouvir um amém? O povo do Senhor sabe lidar com essas questões, a gente vai conseguir passar por este momento. O mais importante é que a gente continue mantendo todo o cuidado necessário, né? A gente vê aí, infelizmente, muitas pessoas achando que a pandemia já foi embora. Não foi. Precisamos continuar atentos e vigilantes, tomando cuidado. Algumas pessoas acreditam que isso tudo é uma manipulação. Bom, sendo manipulação ou não, nós como igreja precisamos ser responsáveis e estamos sendo ao máximo. Essa semana, terça-feira, mais uma vez fizemos sanitização em toda a igreja e o reforço vai ser no dia 1º de dezembro. A gente faz a aplicação do produto, 15 dias depois a empresa volta e faz um reforço, né? Cada aplicação dessa, ou seja, a aplicação mais o reforço, as duas aplicações custam R$700. E eu não meço esforços para que você possa vir para a igreja em segurança, amém? Eu acho que isso é pelo bem do povo de Deus. E se a igreja tem recursos para isso, a gente vai continuar fazendo, mesmo que custe esses R$700. Isso é para que você entenda que nós estamos fazendo tudo o que é possível para garantir a segurança de todos. Risco zero existe? Não existe. Mas nós estamos tentando ser muito prudentes com tudo isso. Outra coisa que eu queria dizer, não tinha colocado aqui, mas lembrei agora. A nossa conta do banco, do Bradesco, ela sofreu uma mudança, não por pedido nosso. O próprio banco trocou a nossa conta de agência, continua aqui em Jacarepaguá, mas houve uma migração feita pelo próprio banco. Com isso, nós tivemos uma mudança no número da agência e no número da conta. Todas as transferências estão caindo na conta certinha da igreja, porque isso foi uma movimentação que não foi solicitada por nós, foi feita pelo próprio banco. Mas a gente vai atualizar depois aquela arte que a gente divulga as contas da igreja e a gente vai estar encaminhando para vocês, né, para os irmãos terem a informação certinha da agência e da conta que foi feita essa mudança pelo próprio Bradesco. E também nós cadastramos as chaves Pix na conta da igreja. Então, eu creio que as transferências continuarão chegando normalmente. A gente continua com as promoções na nossa livraria. Hoje, por causa da chuva, vai estar lá atrás, né? A gente continua com as nossas promoções, com os nossos kits. Se você quiser adquirir boa literatura, temos
o kit do Bispo Walter, Café Espiritual, ou do Bispo Roberto, Dinheiro, um assunto altamente espiritual, com o livro do Bispo Walter falando sobre prosperidade, o kit do Café Espiritual, R$ 5,00, o kit do Bispo Roberto, R$ 10,00, o kit desses livros que falam sobre os dons espirituais, Firme Fundamento e as Doutrinas da Graça, saindo a R$ 50,00, e o kit com os livros do Bispo Luiz Paulo, a R$ 30,00, tá bom? Nós também temos Bíblias com preços com desconto. Então, se você quiser trocar a sua Bíblia, eu sei que algumas pessoas ainda estão com a NVI, mas a gente já está usando a Nova Almeida atualizada há pelo menos um ano. Então, se você ainda não trocou sua Bíblia e quer trocar, nós temos Bíblias com valores com desconto lá para você adquirir, tá bom? Continuamos pedindo à igreja que participe da campanha do quilo, porque é através dessa campanha que nós estamos conseguindo ajudar pessoas, estamos conseguindo ajudar famílias. E se Deus quiser, estaremos agora no próximo sábado também enviando mais uma vez, vai ser a segunda vez que nós vamos estar enviando uma oferta de alimentos para o Mocriver. Os irmãos estão indo lá sábado agora, e se o Senhor assim nos permitir, já estamos com o material separado, mas se você quiser trazer no sábado, eles vão estar saindo daqui. Eu acho que não tem o Rodrigo, não está aí não, nem o Rodrigo, nem o Gutenberg, né? Depois eu vou estar trabalhando. Sabe que horas que eles vão sair daqui? 8 da manhã? De repente, se você quiser pegá-los aqui na saída, né, dá uma última oportunidade, de repente, de você trazer o alimento, né, chegar aqui por volta das 8 horas da manhã no sábado, você consegue ainda encontrá-los e, de repente, trazer a sua última doação, porque amanhã é feriado, a gente não vai estar com a igreja aberta. Mas, se de repente você tem alguma doação para trazer, tá? De repente no sábado às 8 da manhã você consegue fazer. Mas, independente disso, continue trazendo suas doações para os cultos ou durante a semana, porque são com essas ofertas de alimento que nós temos montado as cestas básicas e temos dado assistência a famílias que estão realmente precisando nesse momento tão difícil que a pandemia está trazendo, tá bom? Então, que você possa continuar abençoando a obra do Senhor, trazendo a sua doação de alimentos e, com isso, tenha certeza que famílias estão sendo socorridas durante esta pandemia. Amém? Nós voltamos também com o trabalho do acolhimento. Graças a Deus, aos pouquinhos, estamos conseguindo retomar com algumas atividades, sempre com muita cautela e com muita prudência. E eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Pastor, é a primeira vez que eu estou na igreja, queremos dar uma lembrança, um presente para você, agradecendo ao Senhor pela sua vinda em nosso meio hoje. Tem alguém? Não, né? Ok, então estamos em família. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé mais uma vez para nós participarmos do momento de oração. Estamos orando por pessoas, como é o caso da Márcia Regina Sampaio, ela é prima da Marta, filha da irmã Araci, que foi diagnosticada com a Covid-19. Estamos orando pela irmã Terezinha. Irmã Terezinha, viúva do nosso saudoso irmão Domingos. Nós recebemos a notícia no domingo que ela estava internada na UPA da Barra. E graças a Deus uma irmã, que é enfermeira, conseguiu ter notícias dela. E, na verdade, havia uma informação que ela iria fazer um cateterismo, mas, na verdade, não há cateterismo previsto para ela. O coração dela estava muito fraquinho, a família, então, optou pela internação, e ela está lá sendo medicada e aguardando a melhora, para que, então, ela possa receber alta e voltar para casa. Então, essas são as últimas notícias que nós temos da irmã Terezinha. Ela continua internada na UPA da Barra, na área vermelha, né? Amarela, na área amarela, e está aguardando, então, que os medicamentos possam fazer com que ela melhore, para, então, ela receber alta e voltar para casa. Vamos continuar orando por ela.
Oração por Tânia Regina, filha da irmã Aparecida, que está com Covid-19. Geraldo França, primo do Kleber, pediu oração também por ele, clamando a Deus por um milagre. O Paulo Polidoro, cunhado da Mônica, própria irmã Araci, com dor na coluna e no ciático. Fábio, esposa da Priscila, que operou, está se recuperando. A Fabiana, né, que estava com suspeita de Covid-19. E hoje eu recebi uma mensagem da Bia, pedindo oração pelo seu pai, o José Mauro. Ele está se tratando de um câncer e a família pede oração por ele. Vamos estar em oração, pedindo que o Senhor o abençoe e o cure em nome de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui também precisando de um milagre das mãos do Senhor. E este é o momento de você apresentar a Deus o seu pedido de oração. Seja em pé, sentado ou de joelhos, da maneira que você achar melhor. Eu vou desligar o microfone e você vai ter alguns instantes para você apresentar a Deus o seu pedido de oração. Faça isso agora, em nome de Jesus.
Pai querido, a Tua palavra nos diz que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos a toda a oração que é feita neste lugar. A Tua vontade, Senhor, não se manifesta através da força do nosso grito, nem da nossa vontade. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como disse o Teu servo Paulo, quando somos fracos, então somos fortes. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti nesta noite, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa incapacidade diante de doenças, enfermidades, diante desta pandemia, dessa crise econômica. Nós não temos poder algum, ó Pai. A única coisa que nós temos é o Deus vivo lutando por nós. E é por esse motivo, Senhor, que nós colocamos no Senhor toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, ó Pai, sabendo que em Ti a nossa esperança não é em vão, sabendo que em Ti estamos seguros, protegidos, sabendo, ó Pai, que ainda que venhamos a morrer neste dia, ao abrirmos os olhos estaremos na Tua presença, Pai. Mas ainda há uma jornada para percorrer, ainda há uma luta para travar, Senhor, e que nós Te pedimos, ó Pai, é que o Senhor continue conosco, ó Deus, renovando o nosso ânimo, renovando a nossa fé nessa noite, ó Pai. Eu sei que muitos chegaram aqui nessa noite cansados, exaustos, sobrecarregados pela luta do dia a dia. Mas a Tua palavra também diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Senhor, eu creio na Tua palavra, esta palavra, Senhor, que tem norteado a minha vida durante tantos anos. Eu creio na Tua palavra, Senhor, e eu Te peço que o Senhor continue cuidando de nós, ó Pai, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a fidelidade, ó Pai. Esta igreja Te pertence, Senhor. Esta igreja confia em Ti. E eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que pessoas sejam curadas nesta hora. Os nomes que foram aqui mencionados, pessoas com a Covid-19, pessoas com câncer, que o Senhor possa curar essas pessoas em nome de Jesus. Que o Senhor possa estabelecer a Tua vontade em cada vida aqui mencionada, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, que clamam a Ti dia e noite. Nós nos alegramos, Senhor, e exultamos na Tua presença, Pai. Porque onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. O Senhor nos tirou da morte para a vida. O Senhor mudou a nossa história, a nossa existência. E eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, Jesus.
Opera nessa hora, Senhor, com o teu grande poder em nosso meio, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, Os desertos e que nós atravessamos, que atravesso me levam nos aproximam do nosso Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e agradecido seja o teu nome para todos sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode se sentar. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, dos versículos 1 a 9. Provérbios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: por acaso não clama a sabedoria,
e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. À entrada dos portões, ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. O Senhor nos abençoa. Que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nesta hora. Queremos deixar de lado, Senhor, todos os problemas e preocupações para nos concentrarmos tão somente na Tua palavra. Nada, Pai, absolutamente nada é mais importante do que a Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, como eu tenho repetido, a cada semana nós temos bebido das fontes do livro de Provérbios, baseados no livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, comentário expositivo do livro de Provérbios. Hoje começamos o capítulo 8, e o capítulo 8 fala sobre a sabedoria, a excelência da sabedoria, é o tema de todo o capítulo. Os 3 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 3, Salomão fala sobre o clamor da sabedoria. O clamor, ele coloca a sabedoria como alguém clamando, como alguém chamando. Ele dá voz à sabedoria e o entendimento. Ele diz assim, voltando ao versículo 1: por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Ou seja, Salomão está querendo dizer que a sabedoria e o entendimento têm voz. E se tem voz, Salomão entende que se trata de uma pessoa. Sim ou não? Quem é que tem voz se não o ser humano? Os bichos, eles emitem som. Mas o ser humano tem uma voz. E nenhuma voz é igual a de outra pessoa. Quando você escuta, quando você pega o telefone, estamos usando um exemplo, e atende, hoje em dia você até tem a agenda de contatos, mas vamos supor que você não viu quem te ligou, pegou, atendeu direto. Se for uma pessoa conhecida, às vezes pela voz, você sabe quem está falando, sim ou não? Porque aquela voz pertence apenas a uma pessoa. Pois bem, o que Salomão está dizendo é que a sabedoria e o entendimento são uma voz e pertencem apenas a uma pessoa. A quem você acha que ela pertence? É a voz de quem? A voz de Deus. É a voz do próprio Deus. Salomão está falando sobre a pessoa divina. Então, a sabedoria e o entendimento são uma expressão eloquente do próprio Jesus, o Filho de Deus. E se a sabedoria está clamando, e se o entendimento está
tentando fazer a sua voz ser ouvida, é porque existe uma mensagem a ser transmitida. Se a sabedoria e o entendimento são a voz de Deus, e a voz de Deus está clamando, é porque Deus tem uma mensagem para transmitir ao seu povo. É porque Deus quer falar com o seu povo. Isso desde o Éden. No Éden nós vimos, quem esteve aqui no domingo pela manhã, nós começamos a falar sobre o advento, nos preparando para o Natal, para o nascimento de Jesus Cristo. E voltamos ao início, onde o homem e a mulher foram colocados no jardim e ouviram a voz de Deus, dizendo claramente que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles ouviram a voz de Deus. De todas as árvores, vocês podem comer livremente. Mas dessa árvore aqui, vocês não podem comer dela, porque ela é minha, me pertence. Então eles ouviram a voz de quem? De Deus. O problema aconteceu quando eles tentaram, ou quando eles decidiram ouvir uma outra voz, que não era a voz da sabedoria, nem a voz do entendimento, mas era a voz de Satanás, a voz da serpente, que veio apenas para destruir aquilo que Deus havia criado. Então, quando eles deixaram de ouvir a voz de Deus, automaticamente eles passaram a ouvir a voz de quem? Da serpente, de Satanás, do diabo. Então, o que Salomão está dizendo aqui é que a sabedoria e o entendimento que está sendo compartilhado conosco através desses escritos é a voz de Deus falando com o seu povo. Então, a mensagem é: preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Deveríamos ler mais vezes o livro de Provérbios, porque aqui está a sabedoria de Deus, a voz de Deus. Obviamente não só no livro de Provérbios, em toda a palavra, mas Provérbios traz especificamente a sabedoria de Deus compartilhada conosco. E o texto nos diz que Deus ergue a sua voz através da sabedoria e do entendimento. Ele clama do cume dos montes para atingir as multidões que habitam nos vales. Ele diz que o Senhor ergue a sua voz nas encruzilhadas para alcançar aqueles que caminham por caminhos diversos, rumando a lugares diversos, a fim de que encontrem o caminho de volta, o caminho da vida. Ele também diz que a sabedoria e o entendimento fazem soar a sua voz junto às portas, à entrada da cidade, para que aqueles que entram e saem conheçam a sua mensagem. Ou seja, a voz de Deus está sendo clamada, está sendo pregada em todos os lugares. E um dia não haverá desculpas. Senhor, eu não ouvi a tua voz. Ouviu? Porque o texto é claro. Versículo 2: a sabedoria se coloca onde? No topo dos lugares elevados. Se coloca também aonde? Junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. E também junto aonde? Aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões. E ela está... Ou seja, a voz do Senhor está sendo anunciada em todos os lugares. Ainda mais nos dias de hoje. Antigamente você tinha que ligar a televisão ou ligar o rádio. Hoje, pela internet, você tem acesso à mensagem do Senhor. E a sabedoria, ela não está sussurrando a sua mensagem como uma voz desanimada. O final do versículo 3 diz que ela está fazendo o quê? Ela está fazendo o quê? Gritando. Ou seja, ela está fazendo a sua voz ser ouvida. Não é uma voz baixa, sussurrada e desanimada. É uma voz que está gritando alto para que todos possam ouvir.
E não grita de qualquer maneira, mas grita com uma eloquência singular, para que todos possam escutar e entender. Ou seja, a palavra de Deus pode ser entendida. Eu estava conversando com uma pessoa em gabinete, e eu dizia para ela que o que eu acho mais fantástico na palavra do Senhor é que qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Pessoas com um grau de instrução muito elevado ou pessoas com pouca instrução. A Bíblia é um livro acessível para todo mundo. É claro que talvez pessoas vão alcançar um conhecimento mais profundo, outras pessoas podem ficar num conhecimento mais raso, mas todos podem conhecer a palavra de Deus. Isso é fantástico. Eu preciso ter faculdade para ler a Bíblia? Não. Basta que eu ame o Senhor. Ou seja, o meu amor a Deus me leva a amar a sua palavra. Eu não preciso ter faculdade, pós-graduação, nada disso. Pastor, o senhor está querendo dizer que não é para estudar? Não, muito pelo contrário. Quanto mais você puder estudar, mais faça isso. Mas há pessoas que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de seguir nos seus estudos. Isso invalida a sua leitura da palavra de Deus? Não. Não invalida. Então, a sabedoria e o entendimento gritam, clamam com eloquência. E o mais importante que nós precisamos entender, a sua mensagem é urgente e absolutamente vital. A palavra de Deus é uma voz que clama e clama alto, clama em todos os lugares, e ela é urgente e é vital, porque a palavra de Deus é a palavra da vida eterna. Quando Jesus deu uma palavra dura para as pessoas que estavam seguindo ele, muitos foram embora, mas os seus discípulos ficaram. E aí ele olhou para eles e disse: vocês também não querem ir embora, não? Qual foi a resposta deles? Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Para onde vamos correr? A igreja é a fiel dispenseira da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Nós somos as pessoas que o Senhor encarregou de pregarmos a palavra do Senhor com integridade. Cada um de nós. E nós precisamos aprender essa palavra para poder pregá-la adiante. Como o texto aqui diz, gritando alto e forte e claro, para que as pessoas escutem essa mensagem urgente e absolutamente vital. Tapar os ouvidos à voz da sabedoria é caminhar para a morte. Ou seja, todas as vezes que você ignorar essa palavra, você está caminhando para um caminho de trevas e morte. Pastor, como assim ignorar a palavra? Quantas pessoas talvez você conheça que ignoraram a Bíblia e viraram as costas para Deus? E quantas pessoas estão afastadas da presença de Deus, batendo cabeça no mundo, porque um dia simplesmente taparam os seus ouvidos à palavra do Senhor. O que Salomão está dizendo aqui é que nós não devemos tapar os ouvidos, nós devemos abri-los e ficar muito atentos ao que a Bíblia está falando, ao que Deus está falando, porque Deus tem falado desde o início dos tempos. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, e Ele falou aos pais pelos profetas. Ele enviou homens e mulheres consagrados que tiveram a responsabilidade de pregar a palavra antes de nós e agora nos fala por intermédio do seu Filho e do seu Espírito. O que Salomão está querendo mostrar aqui é que Jesus é a sabedoria de Deus. Você pode dizer amém? Ouvir a sua voz
é viver. Obedecer a sua voz é caminhar para a bem-aventurança eterna. Posso ouvir um amém? Então, ouça a voz do Senhor. Ouça a sabedoria e o entendimento. Abra os seus ouvidos e esteja atento a tudo que essa palavra ouvir, tudo que essa palavra falar com você. Há pessoas que ficam querendo saber, pastor, como eu posso ouvir a voz de Deus? Eu vou dizer a você, a melhor maneira de você ouvir a voz de Deus é ouvindo a sua palavra. Ah, pastor, mas eu conheço relatos de pessoas que disseram que ouviram a voz de Deus. Bom, enquanto isso não aconteceu ainda contigo, ouça a Bíblia. Ouça a Bíblia. A hora que o Senhor quiser falar contigo, saiba de uma coisa, Ele vai falar. Até lá, como eu posso ouvir a voz de Deus, pastor? Leia a Bíblia. Leia a sua palavra. Depois, nos versículos de 4 a 6, Salomão fala sobre escutar. Ou seja, mais uma vez primeiro nos versículos de 1 a 3, ele diz que a sabedoria e o entendimento estão gritando, estão clamando em todos os lugares. Nos versículos 4 a 6, ele diz para quem eles estão falando, ou seja, a sabedoria e o entendimento estão clamando, estão gritando, estão subindo nos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas, junto aos portões da entrada da cidade, e ela está gritando. Gritando para quem? Versículo 4, para vocês, é para vocês homens que eu, ou seja, a sabedoria e entendimento, a voz do Senhor está gritando para quem? Para nós, sim ou não? Ou seja, Deus está falando com o seu povo, através da sua palavra. Então essa palavra é para os homens, a humanidade. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ou seja, Deus tem uma mensagem e essa mensagem é para nós. E ele continua clamando no versículo 5, ele diz, vocês ingênuos entendam a prudência, e vocês tolos entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto. A sabedoria não apenas fala, mas apela às pessoas. Jesus clama aos nossos ouvidos. Ninguém fica longe do alcance dessa voz. E quando ele fala aqui nos ingênuos, nós precisamos entender que muitas vezes nós somos ingênuos. Nós não percebemos os perigos que nos cercam. E a única maneira de nós sermos protegidos é nos cercarmos de prudência. E aonde você pode achar prudência, se não na palavra do Senhor? Às vezes nós somos inocentes. E a Bíblia o tempo todo está nos ensinando a viver. Os simples devem entender a prudência para não entrarem por caminhos escorregadios, para não caírem em ciladas mortais e não descerem à cova da morte. Na caminhada da vida, meus irmãos, há vales escuros. Na jornada da vida, há pântanos lodacentos, pinguelas estreitas, mares revoltos, rochas submersas, ameaças perigosas. A vida nem sempre é um mar de rosas. Ou seja, em todo momento nós vamos encontrar desafios. Mas como aprender a lidar com esses desafios da vida? Através da palavra, através da sabedoria e do entendimento.
Ou seja, se nós nos debruçarmos à sabedoria e ao entendimento que é a voz do Senhor, nós vamos alcançar prudência. E se nós formos pessoas prudentes, a prudência vai nos dar discernimento. Sabe aquele momento em que você olha para uma situação e você já começa a ver aonde aquilo vai terminar? Isso já aconteceu com você? Já aconteceu? Levante a mão. Você começa a olhar para uma situação e fala assim, isso não vai dar certo. Já aconteceu com você? Pois é. Por que você acha que aquilo não vai dar certo? Porque provavelmente você já passou por uma situação semelhante. Às vezes nós aprendemos sofrendo com a situação. O que Salomão está dizendo é que há uma forma de aprender a discernir os perigos sem passar pelo problema. Sabe como? Bebendo da sabedoria. Se você conseguir ler o livro de Provérbios, e me ajudou muito na vida e continua me ajudando. Quantos e quantos perigos e ameaças eu consegui perceber por causa do livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios trata de todos os assuntos. Salomão compartilhou conosco a sabedoria que Deus deu. Então, a prudência vai nos dar discernimento. A prudência vai nos livrar de colocar os nossos pés na estrada da morte. Os nécios, ou seja, aqueles que estão começando, são convocados a entenderem a sabedoria. Estão sendo convocados a olhar para a vida com os olhos de Deus. A tomarem decisões pautadas pelos princípios de Deus e não pelas conveniências humanas. E isso tem sido um problema na nossa geração. E eu estou na igreja há 33 anos, e há 30 anos atrás, o povo de Deus tomava decisões pautadas na Bíblia. Eu sou de uma época em que a igreja, as pessoas que frequentavam a igreja, não tomavam decisões se não tivessem certeza de um embasamento bíblico. 30 anos depois, a gente vê pessoas que frequentam a igreja tomando decisões de acordo com a sua conveniência. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você é crente, se você é cristão, cristã, você não toma decisões baseado naquilo que é conveniente para você, você toma decisões pautadas na palavra. É assim que funciona. Ser cristão é ouvir a sabedoria e obedecer. Sabe por quê? Versículo 6. Escutem, por quê? Pois falarei coisas que não servem para nada. Falarei coisas que vocês já sabem. Falarei coisas que não fazem o menor sentido no seu dia a dia. É isso que está escrito aí? Não. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto. Ou seja, o que Deus tem para nos ensinar são coisas excelentes, porque o Senhor vai nos guiar por um caminho reto. Ele quer nos livrar dos caminhos que vão nos afastar da sua presença. Ele quer nos ensinar a tomar decisões que estejam baseadas na vontade dEle e não naquilo que é conveniente para nós. E isso só vai acontecer se nós dermos ouvidos à sabedoria e ao entendimento e obedecermos. Aqueles que têm filhos, quantas vezes você já deu conselho para os seus filhos e eles fizeram tudo ao contrário? Não precisa levantar sua mão, não precisa, mas já deve ter acontecido com você.
O filho chega para você, ou a filha, e te pede um conselho, e você fala, meu filho, minha filha, faça isso, 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 isso. Aí ele faz tudo ao contrário. Normalmente o que acontece? Desculpe a expressão, mas quebra a cara. Porque ouviu, mas não obedeceu. Mesma coisa é a gente com a palavra. Quantas vezes Deus está falando para a gente uma coisa, a gente escuta, mas a gente não obedece. E aí o que acontece? A gente quebra a cara. Bem-aventurados aqueles que escutam, atendem e seguem a sua direção. Quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Bem-aventurada? Ouça e obedeça a palavra de Deus. Não tem outra forma de colocar isso. Eu vejo às vezes pessoas procurando grandes homens e mulheres de Deus. Pastor, eu tenho que ir numa corrente, eu tenho que ir num lugar que tem uma oração forte. Pastor, eu tenho que ir para o monte, eu tenho, pastor, que isso, aquilo, aquilo outro. Você tem que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Isso vai mudar a sua vida. Não é o homem, não é o pastor, não é o irmão, não é o profeta ou a profetisa. Quem vai mudar a sua vida é Deus, é a palavra. Paute a sua vida na palavra e a sua vida será transformada. Ah, pastor, o senhor é contra essas coisas? Não. Não sou contra subir um monte. Não sou. O senhor sobe monte, pastor? Não. Nunca subiu, pastor? Nunca subi. Pastor André Cunha nunca subiu um monte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se eu entrar no meu quarto e fechar a minha porta, Deus está ouvindo a minha oração. O senhor é contra quem vai a monte? Não, de maneira nenhuma. Mas eu sempre digo, tenha cuidado, porque o poder de Deus não está no monte. O poder de Deus está no trono. Então, se você for ao monte para buscar a Deus, você vai encontrá-lo. Mas se você vai no monte só porque você acha que Deus é mais poderoso lá, você não vai encontrar nada. Não sei nem porque eu estou dizendo isso, porque nem estava aqui no esboço. Talvez seja alguém para gravação. Jesus, então, é a sabedoria divina que clama aos nossos ouvidos e nos convida a viver de forma maiúscula e abundante. Quer ter uma vida abundante? Debruce numa vida piedosa. Sabe o que é uma vida piedosa? Vida piedosa não é sentir pena dos outros. Porque na língua portuguesa, piedade é definida como pena. Tenha piedade, né? Tenha pena de mim, não é isso? Só que quando a Bíblia fala em vida piedosa, a Bíblia está falando numa vida de oração, leitura bíblica e jejum. Ô pastor, mas isso dá maior trabalho. Aí, ao longo dos anos, a igreja começou a procurar atalhos. Não existe atalho. Só existe um caminho para o Pai, e o nome dele é Jesus. E você tem acesso. Ele está ao alcance de uma oração. E eu sei que eu sou chato, porque eu sempre repito isso, e eu vou morrer repetindo isso. Quer ter uma vida abundante, quer ter uma vida abençoada, tenha uma vida piedosa. Pastor, qual é o segredo para ter uma vida abençoada? Oração, jejum e leitura bíblica. Só isso? Não.
tudo isso é coisa beça. A bênção de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? E por fim, versículos 7 a 9. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham conhecimento. A sabedoria não apenas proclama a verdade, mas ela abomina a impiedade. Deus, Ele não apenas ama a verdade, mas Ele detesta a maldade. Por isso que a Bíblia nos chama a uma vida de santidade. Deus não pode abençoar aquele que não ama o próximo. Por isso que Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ame ao teu próximo, assim como a você mesmo. Ou seja, Deus, Ele não aceita a maldade, a impiedade, a perversidade. As palavras da boca do Senhor não apenas são justas, mas também nelas não se encontra nada torto nem perverso. O Senhor não tem prazer em ver você sofrer. Posso ouvir um amém? O Senhor não tem prazer com o nosso sofrimento. A grande diferença é que, se for necessário que Ele leve você por um caminho de provação, para que você cresça espiritualmente, Ele vai fazer. Não por maldade, mas porque Ele quer o seu crescimento espiritual. Ele não tenta, porque a tentação, eu já falei isso aqui, a tentação só tem um objetivo: fazer a pessoa cair. Satanás tenta. Por quê? Porque ele quer fazer com que a pessoa caia. Deus prova. Porque a provação não é para a gente cair, a provação é para a gente crescer. É para a gente ser um cristão, um servo, uma serva melhor. Por isso que as palavras do Senhor são retas, para aqueles cujo entendimento foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e são justas para aqueles que se inclinaram ou inclinaram os seus ouvidos ao conhecimento. Ou seja, quer ser abençoado? Incline os seus ouvidos para o conhecimento da palavra. Os loucos, os nécios são os novos convertidos. Os escarnecedores ouvem as palavras da sabedoria, mas as desprezam. Escutam os conselhos, mas os repudiam. Recebem o apelo urgente e veemente dos céus, mas tapam os ouvidos da alma para seguirem rebeldemente o seu caminho de morte. Há pessoas que escutam a voz de Deus e rejeitam. A essas pessoas seguirá dor e sofrimento. Mas aqueles que ouvem a voz de Deus serão abençoados. Essa é a conclusão do Sermão do Monte. Depois de pregar todo o Sermão do Monte, qual é a conclusão? Já parou para perceber qual é a conclusão do Sermão do Monte? A conclusão que Jesus dá ao Sermão do Monte é: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a quem? Já esqueceu? É semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que não escuta, ou que escuta e não as pratica, é semelhante a alguém que construiu a casa sobre a areia. Essa é a conclusão do Sermão do Monte. Ou seja, eu falei um monte de coisa. Quem escutar e colocar em prática é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Quem escuta e não pratica é como um homem tolo que construiu a casa sobre a areia.
E o reverendo Hernandes coloca uma frase aqui fantástica: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Ou seja, a mesma palavra que abençoa, ela pode trazer sofrimento, porque se você der ouvidos à palavra, você vai ser abençoado. Se você não der ouvidos à palavra, você não vai ser abençoado. A mesma mensagem que salva alguns, condena outros. Os que vivem na impiedade e praticam a perversidade, rejeitam a sabedoria e por ela são rejeitados. Mas aqueles que dão ouvidos são abençoados. Eu quero concluir voltando aos 3 últimos versículos que nós lemos. Venha comigo. Versículo 7, porque a minha boca proclamará a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Versículo 8, todas as palavras da minha boca são justas. Deus não é injusto. Tudo que Ele faz é pautado em justiça. E versículo 9, todas são retas para os que têm compreensão. Você só pode entender a palavra de Deus se você dedicar a sua vida a ler, estudar e progredir dia após dia na direção da sabedoria e do entendimento. A sabedoria e o entendimento são a voz de Deus que clama nos lugares altos, nos vales, no portão da cidade, em todos os lugares. E Deus tem um objetivo: levar você para um caminho de vida. Amém? Ouvir a voz de Deus conduzirá você por caminhos de vida. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, depois da exposição da Tua palavra, eu quero te pedir, ó Pai, que o Teu povo seja abençoado nesta hora. Que possam, Senhor, abrir os seus ouvidos e o seu entendimento para a sabedoria, para a Tua voz, que tem falado, Senhor, que tem nos levado a um correto entendimento da Tua palavra. Senhor, a única maneira de sermos bem-aventurados, a única maneira de sermos felizes, é se nós ouvirmos e colocarmos em prática a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Por isso eu te peço que o Teu povo seja abençoado nesta hora, Senhor, para que possam colocar em prática essa palavra nas suas vidas, para que possam se debruçar sobre a Tua palavra e praticar a Tua palavra, não durante um tempo, não durante uma semana, ou um mês, ou um ano, mas durante todos os seus dias, ó Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos abençoa, Senhor, nesta hora. Eu te peço que toda a Tua igreja receba agora, Senhor, a paz que vem de Ti e que excede todo o nosso entendimento, e que a Tua sabedoria seja derramada sobre nós através da Tua palavra, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa falar alto, gritar alto ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos passar o momento do ofertório. Se você precisar do envelope, é só levantar a mão, o envelope vai chegar até você. Temos o envelope comum e o meu presente de louvor. O diácono Paulo, o diácono Eduardo também estão com a maquininha. Se você desejar ofertar no cartão de débito ou crédito, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
Amém. Chegar aqui, podem passar as salvas. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua provisão, porque diante de dias tão difíceis, nós temos visto o Senhor cuidando de cada um de nós, das nossas famílias. Eu tenho recebido mensagens de testemunhos, onde Deus está abrindo portas em meio a toda essa crise. Estive conversando com um irmão que disse: olha, pastor, a crise no início me tirou mais da metade do meu faturamento, mas eu comecei a me dedicar ao Senhor, comecei a buscá-lo, e o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Nada tem faltado. Não é momento de esbanjarmos, não é momento para esbanjarmos, mas é momento em que nós estamos vendo a mão de Deus cuidando de nós. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado pela Tua provisão, Senhor. Obrigado pela Tua boa mão cuidando de nós, Senhor. Nós não temos palavras para Te agradecer, Senhor, por tão grande amor. Derrama, Senhor, prosperidade financeira dos céus sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, para que possam ter sustento digno para as suas casas. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda na Tua presença, nós queremos Te agradecer por esta noite. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares de volta, em paz e segurança. Abençoa, Senhor, amanhã, feriado, que o Senhor possa abençoar as famílias para que tenham um tempo de comunhão, para que possam, Senhor, em meio a esta pandemia, aproveitar esses momentos, ó Deus, para poderem estreitar os laços familiares. Senhor, que ao chegarmos em casa, que ao pisarmos nos nossos lares, que essa doce presença continue conosco, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Uma noite abençoada. Ministério de louvor, por favor, vamos louvar a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo,
sabes muito bem.